Graças a Deus. Nós temos muitas coisas para falar, para ensinar, porque eu trabalho com ensinamento. Meu trabalho, fundamentalmente, é ensinar. E quem praticar esses ensinos de acordo com o que está escrito na Bíblia, vai arrebentar. Vai arrebentar. Por quê? Porque nós ensinamos as coisas referentes à fé inteligente. O que é a fé inteligente? E o que é a fé emotiva? Por que as pessoas dizem assim, poxa vida, eu creio em Deus, eu vou na igreja, eu sou uma pessoa fiel, eu não faço mal a ninguém, mas a minha vida não vai para frente. Não vai porque essa fé está fundamentada, alicerçada na religiosidade, no emocionalismo. A pessoa exige que a sua fé sinta isso, sinta aquilo. Aí não funciona mesmo, é a fé sentimental. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Está compreendendo? Por exemplo, a fé emotiva faz a pessoa sentir remorso. Ela sente remorso. Ó Deus, me perdoa, porque eu estou sentindo que eu pequei. Só que o remorso é um sentimento que anula o perdão. Porque quando a pessoa tem remorso, ela volta a praticar a mesma coisa que ela errou em princípio. Entende o que eu estou falando? É isso que acontece. As pessoas vêm na frente, Jesus, me perdoa, eu errei, eu realmente errei e tal. Mas quando sai daqui, ela torna a fazer a mesma coisa. O que é isso? Por que ela não teve força para resistir e negar aquele erro? Não, ela caiu outra vez, e caiu a segunda vez, e caiu, e fica caindo, e não consegue se levantar. Por quê? Porque isso é o quê? O que é isso? Remorso, não é arrependimento. O arrependimento é uma atitude da fé inteligente. O remorso é uma atitude da fé emotiva. Então, se você começa a avaliar as suas atitudes de fé e descobrir que a sua fé está na base da emoção, então você, não, eu não vou continuar assim. Não, eu não posso aceitar isso. Porque na base da emoção, você vai perder. Você está na fé emotiva, você estará fadado ao fracasso. Porque a fé emotiva faz isso, enganar as pessoas, iludir as pessoas. As pessoas que têm uma fé emotiva, elas são cegas, elas têm uma fé cega, são fanáticas inconscientes. Elas são fanáticas, mas inconscientes, elas não sabem que são fanáticas. Porque a fé que elas apresentam não traz benefício, não dá para elas condições de sair do seu buraco. Já a fé inteligente, racional, a fé inteligente e racional, você veja que Deus não nos dá uma imagem. Ele não dá nada para você ver. Ver para crer, não é com Deus. Ele dá o quê? O que ele nos dá? Ele nos dá a palavra. A palavra faz a gente raciocinar. A palavra faz a gente pensar. A palavra dá a gente visão do que Deus quer. Olha só a diferença. Isso é fé, o quê? Inteligente. Deus nos dá a palavra dele. Então, quando você lê a palavra dele, peraí. Jesus disse, eu vim trazer vida e vida com abundância. Peraí.
Se Jesus disse que veio trazer vida e vida com abundância, e eu estou vivendo na miséria, peraí, não está combinando. Não está combinando a minha fé com isso que está escrito. Aí você começa a se revoltar contra esse tipo de fé que você tem apresentado e que tem enganado você. Aí você começa a descobrir o seu potencial, minha amiga, meu amigo. Porque a fé inteligente é o poder dentro de você, o poder de Deus dentro de você. Presta atenção. Presta bastante atenção. Diga uma coisa. Qual é a moeda que a gente usa para adquirir as coisas neste mundo? Qual é a moeda? Hein? É o dinheiro. Não é o dinheiro? Se você tem dinheiro, o que você tem? Se você tem dinheiro, você tem poder. Poder para quê? Para comprar. Se você tem pouco dinheiro, você tem pouco poder para comprar. É ou não é? Sim ou não? Então, neste mundo tem os pobres, os que não têm nada, e os que têm muito, os que, enfim, existe um disparate enorme. Porque uns têm muito, poucos têm muito, enquanto a maioria tem pouco e quase nada. Às vezes nem tem nada. Mas quem tem o dinheiro, tem o quê? Isso. Poder de quê? De comprar. Quem não tem, o que acontece? Não tem poder. Deus nos tem dado o poder para tudo neste mundo, que é o poder da fé. Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. Quer dizer, para aquele que tem fé. Que tipo de fé? Inteligente. Então, a fé inteligente é a moeda do reino de Deus. Quem tem a fé do Espírito Santo, a fé da palavra, na palavra de Deus, tem condições para realizar tudo o que você quiser. Todos os seus sonhos. Você tem poder para comprar qualquer coisa. Você tem poder para tudo nesse mundo. Foi Jesus quem falou, quando disse: tudo é possível àquele que crê. Quer dizer, que tem esse poder, que tem essa moeda, que tem esse dinheiro, que é a fé. Mas, bispo, a pergunta é: quanto a gente precisa de fé para conseguir? Precisa muito? Não. Jesus disse: se tiveres a fé do tamanho de o quê? De um grão de mostarda, poderás dizer para este monte: sai daqui e passa para lá, e o monte vai obedecer. Será que Jesus estava maluco quando falou isso? Será que ele estava assim meio... Hein? Não. Ele sabia o que estava falando. E eu posso falar isso para você. Eu tenho testemunho, eu tenho a minha própria vida para dizer isso para você. Porque todo o trabalho que hoje você vê, contempla, começou com uma sementinha pequenininha. Amém, pessoal? A sua fé é grande? Não importa se é grande, se é pequena, se é média, não interessa. O mínimo que você tem de fé aí é capaz de você realizar o impossível. Jesus é quem falou isso. Compreendeu? O problema é que o diabo trabalha com aquela ideia: você não merece. Tem nada disso. Se você tem fé, foi o Espírito de Deus que ele deu a fé para que você realizasse os seus sonhos. Então você merece. Quando você tem fé, ainda que seja pequenininha, você tem condições de alcançar, de realizar tudo o que você quiser. Todos os seus sonhos. Mas que tipo de fé? Que tipo de fé? E a fé inteligente se apoia em quê? Aonde? Na palavra de Deus. Aqui, ó. Está aqui. Nossa palavra.
Vou dizer para você uma coisa. Eu já contei isso aqui, mas eu sei que tem muita gente pela primeira vez e não sabe disso. Uma noite, foi numa quinta-feira, eu cheguei a casa, a Esther falou, amanhã, eu preciso de dinheiro hoje, porque amanhã eu tenho que fazer compra para o final de semana. E não tinha nada. A geladeira está vazia, acho que só tem água lá e ovo. Que isso, Esther? Mas eu já te dei todo o dinheiro que eu tinha. Tudo que eu tenho é o dinheiro da passagem. Então eu falei, mas não tem mais nada não, já acabou. E eu tenho que fazer compra. Falei, sabe o que aconteceu? Ao invés de eu me ajoelhar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha, tem compaixão, veja a minha situação. Eu peguei a Bíblia, peguei a Esther nas mãos, vamos orar. Nos ajoelhamos, ela ficou de um lado da cama e eu fiquei do outro. Demos as mãos e eu cheguei, disse, Senhor, preste atenção, tu disseste, se 2 ou 3 pessoas concordarem na terra, será concordado no céu. Nós 2 aqui concordamos. Olha, chegou o momento que nós estamos nessa situação, eu estou envergonhado, humilhado diante dessa situação. Como que eu não tenho dinheiro para comprar comida? O Senhor promete abrir as janelas dos céus para aqueles que são fiéis a Ti. Então, eu quero ver isso. Mas eu não falei com palavras bonitas, não. Eu falei com raiva. Eu falei irado, eu falei revoltado com aquela situação. Por quê? Porque eu estava humilhado. E eu pedi resposta. Se o Senhor é verdadeiro, se essa palavra é verdadeira, se isso que aqui, que eu tenho crido é verdadeiro, se o Deus que está aqui registrado é verdadeiro, então eu quero resposta amanhã, porque amanhã eu tenho que trazer dinheiro para casa para comprar comida. No dia seguinte, a oração não durou nem 1 minuto. No dia seguinte, e a Esther, que tinha vindo de uma igreja tradicional, ela ficou apavorada. Ela abriu os olhos desse tamanho. Porque ela ficou com medo da minha oração. E vai cair fogo do céu aqui agora. Caiu fogo sim. Mas de revolta por aquilo que eu tinha direito e que não estava vendo. Entendeu o que eu estou falando? Quando você tem uma fé alicerçada na palavra de Deus, você não aceita derrota, você não aceita ficar para baixo, você não aceita ficar para trás, porque você crê no Deus que prometeu, eu sou contigo. Entendeu o que eu estou falando? Isso é fé o quê? Inteligente, racional, porque você cobra de Deus o que Ele prometeu. Essa é a fé que você tem. Você não tem que ficar dependendo de A, B ou C. Se você foi mandado embora, você está desempregado, dê graças a Deus. Excelente momento para você se revoltar e fazer mudar essa situação. Porque agora você não vai depender de patrão, de patroa, você não vai depender de fulano, de beltrano, de quem quer que seja. Você só depende de si próprio e de Deus. Então corra atrás, usa o poder que Deus te deu e mude essa situação. Você vai ver que você vai arrebentar. Mas use essa fé que eu estou falando. A revolta contra aquilo que não é de Deus. Porque a miséria, a pobreza. Jesus falou, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim trazer vida e vida com abundância. Então a nossa fé não é religiosa. Eu não quero você religioso, não. Eu quero que você tenha vida. Amém? Que você seja cheio de vida, de alegria, de força, de coragem, de ânimo. Que você não fique para trás. Que você não se curve diante dos problemas. Antes, enfrente-os de frente, porque Deus é contigo. E se Ele é contigo, tem que acontecer algo grande na sua vida. É claro que isso não vai acontecer, a coisa grande não vai acontecer da noite para o dia. Não é assim. Você não pode querer pensar, não, Deus faz uma mágica aí, eu quero tudo que eu quero na minha vida, eu quero agora. Não, isso não vai acontecer nunca. Não vai acontecer mesmo. Ele não vai fazer você ganhar na loteria sozinho, não. Ele não vai fazer mágica na sua vida. Ele vai fazer, sabe o quê?
Ele vai te dar uma sementinha, um pouquinho. Ele vai te dar esse pouquinho e você vai ser fiel nesse pouquinho. E então ele vai abençoando. Dia após dia, após dia. Até você chegar ao ponto de estar abastado. Então, a fé emotiva é assim. Poxa, é muito pouquinho, você despreza aquele pouquinho. Mas aquele pouquinho foi Deus que deu você. E você desprezou, você está perdido, está roubado. Essa é a atitude de fé emotiva. Mas quando você tem uma fé inteligente, você olha o pouquinho como muito que Deus deu. Graças a Deus por esse pouquinho. Então dê o melhor de si. Coloque toda a sua força naquele pouquinho, você vai arrebentar. Sem depender do pastor, do bispo, da igreja, da religião, do patrão, de fulano, beltrano, de favores de terceiro. Não, você vai depender de você. Seja você mesmo, porque o poder de Deus está dentro de você e você pode comprar o que você quiser. Amém. Bispo, isso aí é loucura. Como é que eu vou comprar sem dinheiro? Você tem a fé. Se você crê nisso, você vai ver o que vai acontecer com você. Amém. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Deus é espírito. Você sabe disso, é ou não é? Deus é espírito. Você pode ver Deus? Não. Você pode tocar em Deus? Não. Você pode sentir Deus? Não, também não. Deus é espírito. Deus é inteligência. É toda inteligência, é toda sabedoria. Ora, se Deus é espírito, é toda sabedoria, toda inteligência, todo o poder, como é que nós podemos apresentá-lo um culto emotivo, um culto regado à emoção? Claro, quando se trata de espírito, Deus é espírito, espírito está tratando de quê? Da mente, do intelecto, da razão. Se Deus fosse coração, então Deus não seria espírito. Deus é espírito, não é coração, não é alma. Deus não é alma, Deus é espírito. Quando fala em coração, está se tratando de alma. Mas quando se fala em intelecto, inteligência, sabedoria, está se tratando de espírito. Então, veja só o que diz o texto sagrado. 1 Coríntios, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 45. Olha só o que diz o texto sagrado. Capítulo 15, versículo 45. Diz assim: pois assim, o quê? Está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito o quê? Alma vivente. Alma vivente. Emoção, sentimento, coração. O último Adão, referindo-se a quem? A Jesus. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Em outras palavras, o primeiro Adão, que foi o princípio da humanidade, foi feito alma vivente. Mas o princípio do cristianismo, que começou com Jesus, foi feito o quê? Espírito. Ele foi gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Qual é a diferença entre o primeiro e o segundo Adão? Qual é a diferença entre o Adão criado por Deus e o Senhor Jesus?
que nasceu, foi gerado pelo Espírito Santo. A diferença é que Adão era o quê? Alma. E Jesus era espírito vivificante. Eu pergunto, o espírito vivificante caiu? Foi fraco? Foi doente? Derrotado? Não, ele enfrentou o inferno, enfrentou a morte, venceu a morte, ressuscitou, está vivo. Por isso, nós temos o direito de receber o Espírito dele, porque ele está vivo para dar o Espírito Santo. Mas o primeiro homem, Adão, foi o quê? Foi forte? Foi fraco, foi derrotado, foi fracassado. E de Adão nasceu uma humanidade deturpada, corrupta, cheia de erros, cheia de fracassos, que é o que nós vemos hoje. Então, enquanto a pessoa for manter a sua natureza adâmica do primeiro Adão, quer dizer, alma, ela vai ser fraca. Enquanto a pessoa for sentimental, enquanto a pessoa for emotiva, enquanto a pessoa olhar as coisas pelo lado assim, tipo emoção, ver para crer, ela vai ser fracassada. Mesmo que ela tenha fé em Deus, mesmo que ela seja a pessoa correta, mesmo que ela mereça, ela vai ser fracassada. Porque ela é ou tem a mesma natureza do primeiro Adão. Já o segundo Adão, que é Jesus, teve a natureza espiritual e é espírito. Então, para que você possa vencer, você tem que ser espiritual. Você tem que deixar de ser emocional, ser uma pessoa que dependa dos seus olhos para ver, os seus olhos físicos, você dependa dos seus sentidos, 5 sentidos, você dependa do seu coração para tomar atitude, então você vai fracassar. Mesmo tendo, digamos assim, fé. Porque a sua vida está apoiada sobre o coração e não sobre a razão. Entendeu o que eu estou falando? Quando você vai na faculdade, você usa o quê? A emoção ou a razão? Então, quem quer ser um profissional competente, tem que usar o quê? Hein? A razão. A razão é o quê? Intelecto, cabeça. É ou não é? Então, não é porque você ama, não é porque você é uma pessoa boa, generosa, que você vai passar de ano. Não, você vai passar de ano se você estudar, se você queimar as pestanas. Sim ou não? Entenderam? A diferença, está entendendo a diferença entre ser emotivo e ser espiritual? Entre a fé emotiva e a fé racional? Que faz a diferença? Porque não pense você que, eu vou chorar, Jesus me ajuda, tem compaixão de mim. Na hora do meu sufoco, eu não tive outra alternativa senão me revoltar contra aquela situação. E eu falei forte com Deus. Se eu creio num Deus vivo, esse Deus vivo tem que acontecer na minha vida. Essa é a minha fé. Se Deus é grande, coisas grandes têm que acontecer na minha vida, no meu trabalho. Tem que acontecer. Não é uma questão, eu mereço ou não mereço. Mas é uma questão de consciência. É uma questão do que está escrito na palavra dele. Então tem que acontecer isso aqui. Essa é a fé consciente, que você não aceita a derrota, você não aceita o fracasso, você não aceita viver mendigando, você não aceita a situação de desgraça que você está vivendo. Não, você luta contra isso. Essa é a fé que agrada a Deus. Porque eu tenho certeza que quando eu fiz aquela oração revoltosa, os anjos bateram palma. Isso, rapaz, firme. Vai em frente que Deus é contigo. Tem certeza disso. E Deus sorriu para mim. E Ele quer sorrir para você. Mas você tem que ser espiritual
e não emocional. Amém, pessoal? Amém, pessoal?